meditar hoje na última carta, a carta ou a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia. Gosto muito de falar sobre a carta à Laodiceia porque aprendemos aqui muitas coisas e, sobretudo, porque é uma carta dirigida a cada um de nós. Como eu vos disse, Jesus Cristo, ele escreve à igreja literal que havia em Laodiceia, escreve a uma igreja que viveu numa era da história e escreve-me a mim individualmente. Ora, aqui Jesus está a escrever à igreja que vive ou que está na terra antes da sua vinda. Então, eu acredito que nós somos a última geração que está nesta terra antes de Jesus voltar. E por outro lado, além de ser a última geração, esta mensagem é para mim individualmente também. Então, temos aqui muitas coisas a aprender. Vou-vos ler então o texto, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu vou ler só até o versículo 20, está bem? Os últimos dois depois deixarei para o fim. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Queridos irmãos, então temos aqui a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia. Para nós compreendermos um bocadinho esta mensagem à igreja de Laodiceia, nós temos que entender o contexto sociocultural desta cidade no primeiro século. É importante nós vermos isto. Sabem, Laodiceia era uma cidade muito importante. Era uma cidade de muito comércio e havia ali mercadores que vinham de todas as partes da terra para comercializarem ali naquela cidade. Eles ali faziam as suas trocas comerciais e a cidade de Laodiceia tinha muita coisa para dar àquelas pessoas. Sabem, havia características próprias desta cidade que não havia em outra cidade. Então, nesta cidade, nós vamos ver características que, de certa forma, Jesus vai descrever também como fazendo parte da igreja. Ela caracterizava-se por uma lã preta. Nesta cidade havia ovelhas que eram escuras e dessa lã escura que se tirava da ovelha fazia-se então tecidos de lã preta. Ora, era uma lã muito cobiçada e nesse sentido havia ali um grande comércio dessa lã. Era uma lã realmente rara e cobiçada. Uma outra característica desta cidade era porque ela continha uma universidade de medicina, sobretudo dedicada aos olhos. Todas as pessoas que sofriam da visão naquela altura, era a esta cidade que se deslocavam, porque ali havia naquela cidade um barro, havia um barro que depois de trabalhado e diluído, fazia um ótimo colírio para a vista, para a visão. Então ali desenvolveu-se realmente a cura dos olhos, não é? Além disso, era uma cidade também que tinha
tinha um aqueduto que trazia das montanhas água. Ora, nesta cidade havia muitas termas. Então, era característica também por uma água quente, e esta água quente permitia que as pessoas ali pudessem também se curar fisicamente, não é? Ou pelo menos ter ali alguns tratamentos naturais através desta água. Além destas características que eu já descrevi, esta cidade também era conhecida por ser uma cidade rica. Era uma cidade que tinha um banco forte, não é? Tinha muita riqueza. Sabem que esta cidade, ela sofreu um terremoto no ano 60 depois de Cristo. E quando o Império Romano se prontificou a ajudar financeiramente na reconstrução desta cidade, sabem o que é que os habitantes da cidade disseram? Nós não precisamos, nós temos o suficiente para reestruturarmos a cidade outra vez, para colocarmos tudo no mesmo sítio outra vez. Não precisamos dos vossos fundos, não precisamos do vosso dinheiro, não é? Era uma cidade que se gabava realmente da sua condição económica. Uma cidade autónoma, não é? Uma cidade que não precisava de ninguém. Queridos irmãos, isto mostra claramente que Jesus, ao escrever a esta igreja que vivia nesta cidade, vai escrever com mensagens direcionadas a coisas que eles estavam bem cientes delas, que existia naquela cidade e que não lhes iria ser completamente descabida aquela mensagem, não é? Jesus escreve então a uma cidade, a uma igreja neste caso, que vivia a mesma situação que os habitantes daquela cidade. Queridos irmãos, será que isto pode ou está a passar-se connosco? Vivermos as mesmas condições do mundo lá fora, o mundo apreciando, gostando, valorizando determinadas coisas e nós com os mesmos valores, o mesmo padrão de vida? Será que é isto que está a acontecer? Na igreja de Laodiceia era isto que acontecia. Os membros de igreja viviam como as pessoas lá fora, como aqueles que não eram crentes, também se achavam ricos. Queridos irmãos, há uma mensagem muito importante a esta igreja, não é? É importante percebermos quais são os valores que nós temos. São os valores de Jesus ou são os valores do mundo, não é? Isto é uma reflexão para nós continuarmos a fazer nos nossos quartos, não é? Na nossa meditação pessoal. Vejam, Jesus diz assim, ele apresenta-se a esta igreja da seguinte maneira: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vejam como é que Jesus se descreve aqui. Em primeiro lugar, ele diz que ele é o Amém. O Amém é uma palavra que nós utilizamos nas nossas orações, não é? No final dizemos Amém. O que é que isto quer dizer? Assim seja, não é? Aqui, esta palavra também quer dizer o verdadeiro. E quando ele diz Amém e depois diz a testemunha fiel e verdadeira, ele está a salientar que realmente ele ou nele está a verdade. Então ele apresenta-se a esta igreja que provavelmente está destituída da verdade, ele apresenta-se como sendo a verdade. Compreendem? E depois ele diz ainda mais o princípio da criação de Deus. Mas o princípio da criação de Deus eu vou falar mais no fim da mensagem, está bem? Continuando, ele então faz aqui um quadro sobre os membros da igreja de Laodiceia. Como eu disse, ele introduz-se como Amém, não é? A testemunha fiel e verdadeira, aquele que é verdadeiro, em contraste com a igreja que não estava a viver essa verdade. E depois ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres,
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vejam, Jesus, conhecendo esta igreja, utiliza a linguagem que lhes é bem familiar. Ele identifica-se como sendo um mercador. Jesus é um comerciante aqui. Apresenta-se a esta igreja como um comerciante. Eles estavam habituados a esta linguagem. Eles estavam habituados aos comerciantes, a comprar e a vender. Então Jesus apresenta-se aqui como um comerciante. No versículo 18, nós vemos então como é que ele faz esta comercialização. Não é? Ele diz, ele vai dizer que compres, não é? Aconselho-te mim, compres ouro e depois também adquiras vestiduras brancas e colírio. Então Jesus apresenta-se aqui como um mercador. Sabem, como eu dizia, esta linguagem era bem conhecida destes homens. Jesus fala, por exemplo, aqui aos seus destinatários de umas vestiduras brancas. Eles tinham uma lã preta. Então eles estavam orgulhosos pela lã preta que fabricavam. E Jesus diz assim, olha, melhor do que essa lã preta é vocês andarem de vestiduras brancas. Eles também tinham o seu colírio e Jesus vai dizer que eles eram cegos, não é? Precisavam de um outro colírio. Precisavam que Jesus lhe desse o colírio do Espírito Santo para que eles pudessem ver. O que é que Jesus quer mostrar com esta apresentação de mercador, não é? Será que o ser humano pode comprar alguma coisa de Deus? Será que Deus precisa de dinheiro? São perguntas, não é? Jesus apresenta-se como um mercador. Será que realmente o ser humano pode comprar alguma coisa a Deus? Ou Deus precisa do dinheiro do ser humano? O que é que isto quer dizer então? Por exemplo, nós temos uma pista em Isaías 55, versículo 1, em que Deus apresenta-se ao seu povo dizendo assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então, Deus faz um apelo aqui ao seu povo para vir comprar-lhe, mas quê? Sem dinheiro. Queridos irmãos, os produtos que Deus tem não são produtos para se comprar. São produtos para troca. Jesus é um comerciante e Ele quer trocar produtos connosco. Ele dá-nos os produtos que tem e nós damos o quê? Nós damos o nosso coração. É isso que Ele pretende. Não é uma questão de comprar ou vender. Jesus tem produtos que são essenciais para a nossa vida. Ele só quer que lhe entreguemos o nosso coração, queridos irmãos. Quando Jesus fala no ouro refinado pelo fogo, embora nesta cidade houvesse um centro bancário, não é? Uma banca muito forte, Jesus diz a esta igreja que é uma igreja pobre, não é? Ela acha-se rica, mas Jesus diz o quê? És pobre, não é? Então, Jesus, quando fala no ouro refinado, Ele está a falar em algo que iria enriquecer esta igreja, não é? É uma linguagem metafórica, simbólica, mostrando que o reino de Deus é o verdadeiro tesouro, o ouro necessário para que esta igreja realmente continue com a sua fé viva. Tem que procurar o reino de Deus, não é? Depois diz vestiduras brancas. Como eu disse, apesar deles fabricarem alguns tecidos famosos, não é? Cobiçados, Deus desejava vesti-los para que não se manifestasse a sua nudez. Eles estavam nus. Achavam que estavam vestidos, mas estavam nus. Via-se todas as suas misérias, as suas vergonhas, não é? Finalmente o colírio. Apesar deles possuírem ali
um pó que era tirado da terra, um pó que depois misturado com água lhes daria o tal famoso colírio. Deus queria ungir os olhos desta igreja para que esta igreja pudesse ver. Queridos irmãos, há uma mensagem importante para esta igreja. Esta igreja não tinha nenhum destes materiais que o Senhor tinha para lhes dar. Não tinha. Jesus, Ele vai revelar o estado em que esta igreja se encontra. Ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Digo-vos, é uma imagem horrível esta aqui. Jesus vomitar-nos da sua boca é a condição desta igreja. Vejam, esta carta, quando é escrita, ela não menciona perseguições por funcionários romanos, nem perseguições por judeus, nem falsos mestres. Nós encontramos isso nas outras cartas, não é? Quando Jesus escreve, por exemplo, a Éfeso, Jesus vai dizer que eles eram bons a discernir os falsos profetas. Mas esta igreja, Jesus não fala disso. Por exemplo, a igreja de Esmirna, Jesus diz que conhece a tribulação deles, quer feita pelo Império Romano, quer pelos judeus daquela cidade. Mas esta não sofria nada disso. Era uma cidade que não tinha nenhum desses problemas. Estão a ver? Laodiceia era muito parecida com a igreja de Sardes. Eu falei-vos de Sardes esta semana. Era um exemplo de um criacionismo formal, nominal, não é? Um cristianismo, não é? Um cristianismo acomodado. Eu falei-vos disso. Uma igreja adormecida. Queridos irmãos, Laodiceia também, à semelhança de Sardes, é uma igreja adormecida. Só que há uma diferença. É que na igreja de Sardes havia um grupo, um restante, que tinha preservado a sua fé. E quando Jesus escreve a esta igreja de Laodiceia, não há ninguém. São todos. Todos estão na condição de laodiceanos. Não há aqui aqueles que são os poucos que ainda se restam fiéis. Não. É uma igreja completamente adormecida. Uma mensagem forte, queridos irmãos. Esta é a única das 7 igrejas a qual Jesus não fez qualquer elogio. Já viram? Jesus, é verdade que não fala de situações, de erros desta igreja específicos, mas também não lhe dá nenhum elogio. Não foi encontrado por parte de Jesus nesta comunidade nada que merecesse destaque. Isto provavelmente, queridos irmãos, por causa da sua indiferença espiritual e por se sentir orgulhosa. Estão a ver? Então Jesus não faz nenhum elogio a esta igreja, ao contrário de todas as outras. Queridos irmãos, pensem bem. Elogiar um vaidoso, o que é que iria fazer do vaidoso? Ainda mais vaidoso, não é? Então Jesus ia elogiar uma igreja que já se considerava o suprassumo de tudo? Não podia, não é? Era para ela ficar mais orgulhosa? Então Jesus não vai elogiar esta igreja. Esta igreja não precisava de elogios. Ela já tinha um grande conceito de si própria. Era uma igreja que não sofria de baixa estima. Pelo contrário, tinha uma boa autoestima, não é? Só que uma autoestima errada. Eu não sei se já alguma vez pensámos na condição desta igreja ou na condição da igreja morna. Jesus chama esta igreja uma igreja morna. Jesus vai dizer: quem me dera fosses frio. Esta igreja era morna e Jesus diz assim: quem me dera que fosses fria. E nós perguntamos: porquê que Jesus prefere uma igreja fria a uma igreja morna? Queridos irmãos, não é difícil nós entendermos isto.
Sabem, uma das características que, por exemplo, um crente fervoroso tem é que ele nunca está satisfeito com a sua condição. Um crente fervoroso é um crente que não quer um padrão mais baixo, quer procurar sempre mais. Um cristão verdadeiro, temente ao Senhor, procura ter a sua vida cada dia melhor. Então, uma igreja fervorosa, quente, é uma igreja que a característica que a define é nunca está satisfeita com a sua condição, quer sempre mais. É a insatisfação. Ora, quando Jesus diz prefiro o frio ao morno, é que aquilo que caracteriza aquela pessoa que é fria também tem esta característica, que é esta característica de não estar satisfeito com a sua condição. Está insatisfeito, porque sabe que está frio e precisa melhorar. Ora, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna, não é? Então, Jesus está a dizer, preferia frio, porque se fosses fria, eu conseguia trabalhar contigo. Como és morna, não consigo trabalhar contigo. Não consigo transformar. Vamos pegar num exemplo. Por exemplo, imagine que eu sou um bom estudante. Sou aqueles estudantes que tira 100%. E há um exame qualquer que eu vou fazer a uma disciplina e eu decido, eu sou bom, não vou estudar. O que é que vai acontecer? Eu vvou fazer o exame, quando chego ao exame começo a fazer e fico atrapalhado porque muitas daquelas perguntas eu não as sei. Quando recebo uma nota negativa. Isto representa aquela pessoa que acha que sabe, que não se preparou, que achava que tudo estava bem e de repente saiu-lhe tudo ao contrário. Ora, o bom aluno, aquele que não está satisfeito nunca com a sua condição, ele pensa assim, não, eu sei, mas há coisas que eu posso não saber, vou estudar na mesma. Então ele quer aprender mais. Quando faz o teste vai tirar uma boa nota porque além do que já sabia, ainda aprendeu mais. Aquele que não sabe nada, que é o frio, aquele que não sabe nada pensa assim, eu não sei nada. Se eu não fizer alguma coisa por mim, eu não vou passar, então vou estudar. E então faz o exame e consegue tirar positiva. Porquê? Porque ele não estava satisfeito com a sua condição. A igreja morna, queridos irmãos, é uma igreja que está satisfeita com o estado em que se encontra. Por isso, há uma grande reprimenda da parte de Jesus, dizendo, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, não é? Queridos irmãos, como é que é a nossa condição? Estamos satisfeitos com a condição que nós temos? É importante nós refletirmos nisso, não é? Continuando aqui a refletir, diz assim, Jesus vai dizer então, eu sou o princípio da criação de Deus, não é? Jesus apresenta-se como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e depois diz, o princípio da criação de Deus. Eu disse-vos que ia falar-vos disto já no fim. Então, Jesus apresenta-se aqui como o Criador, é ou não é? Sabem que para a igreja de Laodiceia não há solução, não há lenitivos, não há comprimidos. Sabem o que é preciso na igreja de Laodiceia? Recriá-la de novo. Voltar a criá-la. Queridos irmãos, é por isto que o Senhor se apresenta nesta carta desta maneira. Jesus, ele quer criar novamente esta igreja. Reparem, na carta de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada, nenhum pecado, nenhuma imoralidade. Ele não condenou a igreja por práticas idólatras. Esta igreja, que se achava rica e forte, foi criticada pelo seu orgulho e autossuficiência. Exaltou-se ao invés de se humilhar diante do Senhor dos Senhores. Queridos irmãos, para defeitos, pecados, há solução. Para o orgulho, é muito difícil. Foi o orgulho que levou Satanás, ou Lúcifer,
a ser banido do céu e de não ter acesso à vida eterna nunca mais. Diz Apocalipse que há um lago de fogo preparado para Satanás e os seus anjos. Queridos irmãos, o orgulho é algo que, se não deixarmos que Jesus se transforme, recrie a nossa vida, vai nos levar à perdição. Queridos irmãos, Jesus, apesar de tudo, amava esta igreja. Jesus ama a igreja de Laodiceia. Jesus ama-nos a cada um de nós. Esta é a mensagem também desta igreja. Jesus ama-nos, por isso Ele faz-nos realmente o apelo. Jesus diz que está à porta. Ele diz primeiro para nos arrependermos. Ele diz que está à porta a bater, à porta do nosso coração. Queridos irmãos, o que é que nós fazemos se Jesus estiver à porta do nosso coração? Jesus vai terminar esta carta, vai dizer assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos, vejam, o Senhor diz que ao vencedor dar-lhe o quê? Dá-lhe o quê? Não é a coroa da vida aqui. Aqui diz assim: sentar-se comigo no meu trono. Para mim, na minha opinião, é das promessas, todas as promessas são boas e dão-nos no mesmo lugar, à vida eterna. Mas esta promessa é muito especial. Diz-nos aos laodiceanos, diz assim: ao vencedor sentar-se-á comigo no trono. Eu pensando nisto dizia: mas porquê que Jesus vai dizer isto a uma igreja que já se encontra no trono? Uma igreja que já tem o trono do orgulho. Porquê que Jesus está a prometer o seu trono? Queridos irmãos, eu chego à conclusão que Jesus o que nos quer dizer é: o vosso trono nunca é suficiente. Vocês são orgulhosos, acham que são ricos, mas a vossa riqueza não é nada comparada com aquilo que eu tenho. Eu tenho um trono muito melhor que o trono do orgulho. Vocês querem reinar a vossa vida, mas eu tenho um reino muito melhor. Experimentem, ao vencedor, vocês vão reinar comigo, vão se sentar comigo no trono. Queridos irmãos, esta é a mensagem à igreja de Laodiceia, que o Senhor continua a trabalhar no nosso coração e que saiamos desta letargia. Vejam, nós não podemos achar que esta mensagem não é para nós. Esta mensagem é para esta igreja destes últimos dias. Que o Senhor nos ajude. Amém.